Olá, começando mais um Resistência Francesa com Márcia Camargos, direto de Paris. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Haroldo, aqui saindo no rescaldo ainda das eleições europeias, do Parlamento Europeu. A gente noticiou bastante o resultado, então a gente queria que você falasse do como que isso está impactando cada um dos países aí, porque, na verdade, a gente tem resultados muito díspares, né? Em linhas gerais, quem teve mais cadeiras foi o Partido Popular Europeu, que, de uma maneira simplificada, a gente pode dizer que é liderado pela Angela Merkel, Os o grupo democratas cristãos. dos democratas cristãos, como antigamente era o nome mais conhecido deles. Em segundo lugar, a segunda força tradicional na Europa, que é dos partidos social-democratas, eles são socialistas ou social-democratas, dependendo do país, né? Então, Portugal socialista, Suécia social-democrata e tal. E a terceira força, liderada pelo Macron, também uma frente de direita dos partidos liberais e democratas. Mas isso de uma maneira simplificada. Agora, na prática, cada lugar ganhou um partido, não é isso? Você mostrou esse panorama geral, era esperado mesmo que esse Partido Popular chegasse em primeiro lugar, e a grande novidade aí no cenário do parlamento foi a ascensão dos verdes, dos partidos verdes, que não são nem não se dizem nem de direita, nem de esquerda, enfim, eles comungam de pautas, às vezes, próprias de um lado ou de outro, e eles subiram 22%, com 69 assentos no novo parlamento. Agora, aqui na E França. dependendo do lugar, por exemplo, às vezes eles estão aliados à esquerda, às vezes estão aliados com a direita, né? Eles têm pontos comuns aqui e ali. Então, alguns analistas dizem que, após essas eleições, aquele conceito clássico de esquerda e direita não se aplique tanto, mesmo porque há divisões profundas dentro da própria direita, por exemplo. A gente está acostumado a falar nas divisões na esquerda, mas agora a gente vê que em vários lugares, como, por exemplo, a gente pode dizer da Itália, onde a Liga do Matteo Salvini chegou em primeiro com 28 lugares, seguida pelo Partido Democrático com 19, depois os 5 estrelas do Luigi Di Maio com 14. A gente precisa lembrar que esses dois, tanto a Liga quanto os 5 estrelas, são amigos dos nossos caros coletes amarelos, não podemos esquecer. Depois, a Força Itália do Silvio Berlusconi com 6 e Fratelli Itália com 5. Então, a gente vê bem claramente que ali a direita está completamente dividida. O mesmo aconteceu, por exemplo, na Áustria, onde o modelo da direita clássica também não fez aquilo que eles estavam esperando, não conseguiu o número de assentos que estavam esperando, como na Dinamarca e nos Países Aí Baixos. não é a direita clássica, é a extrema-direita que você está falando, né? A Na extrema-direita Áustria, na Dinamarca. clássica, exato, a extrema-direita clássica não conseguiu chegar à frente, ou seja, ela chegou à frente, mas não com a força que se esperava. E o mesmo aconteceu também na França, que aqui o partido da Marine Le Pen ganhou, né, o Rassemblement National, mas, no fundo, eles vão ter o mesmo número de cadeiras, porque eles ficaram com 23,31% contra 22,41%, mas ambos terão 23 assentos. No fim, no frigir dos ovos, eles acabaram empatando. Em seguida veio o Partido Ecológico e depois os republicanos, que foram os grandes perdedores dessas eleições. Eles vêm numa queda contínua desde as últimas eleições presidenciais, com aquele escândalo do Fillon, que ele acabou, o Partido Republicano saiu totalmente da jogada. Depois vem a França Insoumise, com 6 cadeiras, eles perderam 2 lugares, e isso coloca também aqui a questão da figura do Mélenchon, que muitos acham um pouco populista, exagerado, ou que ele, enfim,
domina o partido de uma forma assim muito contundente, e essa pequena derrota que eles sofreram coloca também a questão de que talvez ele não seja o candidato ideal para se apresentar como nas próximas eleições presidenciais. E, por fim, o PS fez também 6 cadeiras, o Partido Socialista, o que é muito pouco se a gente lembrar que o presidente da República, o François Hollande, era do Partido Socialista, e, por último, o Partido Comunista Francês não fez absolutamente nenhuma cadeira, e nem as 3 listas dos coletes amarelos que se apresentaram ficaram de fora. Mas isso é interessante a gente ver. Então, assim, a extrema-direita ganhou com folga na Itália, certo? Ganhou apertado na França, numa disputa com essa nova direita, se a gente pode simplificar assim. Centro-direita, ou o que for. Os socialistas foram bem em Espanha e Portugal. A nova esquerda, o Syriza, foi mal na Grécia, o governo até convocou eleições depois desse resultado. Ou seja, está uma grande confusão. A Europa não está indo toda para um caminho só. Eu acho que essa é uma análise até mais... Me parece mais realista pensar que os conflitos... Não que tenha acabado essa divisão entre esquerda e direita, mas que ela ganhou contornos muito nacionais, né? Ela ganhou contornos nacionais, e os críticos estão falando que vai ser uma negociação bastante complexa diante dessa nova composição do Parlamento Europeu, mas também aqueles partidos pró-Europa, eles saíram fortalecidos. Então, os partidos, como, por exemplo, o Orbán da Hungria, que conseguiu manter ali a sua supremacia, ele ficou com 13 cadeiras contra 5 dos socialistas democratas e 2 dos democratas e liberais, com apenas 21 assentos. Eles falam que a Hungria vai ser assim a pedra no sapato ali da direita, da própria direita do Parlamento Europeu, por causa da sua ligação com o Putin, né, o presidente russo, que vai tentar ali, de alguma forma, tirar vantagem dessa aproximação, porque ele está assim numa situação bastante delicada diante de toda a Europa após a anexação da Crimeia em 2014. Quer dizer, o que se fala realmente é isso. Houve mudanças assim inesperadas com a seção dos verdes, e, por outro lado, a extrema-direita não conseguiu causar aquele terremoto que tinha sido anunciado, sobretudo após a visita do Steve Bannon aqui na França, apoiando ali, dando toda a sua força para o partido da Maria Le Pen. E tem algum palpite de por que não colou, ou ainda que eles tenham ido bem em alguns países, mas não colou essa onda de extrema-direita, mesmo na França? Ou seja, eles ganharam, mas não como se esperava, ou seja, felizmente não ganharam como se esperava, mas tem algum palpite do porquê que eles não emplacaram esse discurso tão xenófobo ou tão radical de direita? Não contaminou, apesar da conjuntura ser bastante complexa aí na França por conta desses coletes amarelos? Então, em níveis gerais, o que se coloca é que, primeiro, houve uma concreta divisão da direita. Isso daí já enfraqueceu, enfim, esses partidos. Depois, a conscientização de toda essa história do aquecimento global, das questões ecológicas. Então, muitos assim acabaram... Um movimento mais pacífico, menos midiático, mas está forte na Europa, né? Está bem forte na Europa, e isso surpreendeu. Não se esperava que os verdes tivessem tanto apoio como houve aqui. E, por outro lado, também, muita gente na França acabou descarregando os votos no próprio Macron, do partido do Macron,
por receio de que o partido, né, o Rassemblement National, da extrema-direita da Marine Le Pen, vencesse. Ocorreu um pouquinho como nas eleições presidenciais, que mesmo quem, teoricamente, fosse votar talvez na França Insoumise ou nos socialistas, acabaram também descarregando os votos no Macron. Então, isso explica um pouco porque essa onda da direita não foi tão violenta quanto se estava prevendo no início. O Macron, como é que está comemorando esse resultado? Está comemorando? Não está comemorando de jeito nenhum, eles ficaram bastante constrangidos, porque ele se empenhou pessoalmente, assim como o primeiro-ministro Eduardo Philippe, eles vieram na televisão tentar explicar, tentar entender, ficaram bastante abatidos, eles não estavam esperando esse resultado, porque até a vinda do Steve Bannon, o partido do Macron estava ligeiramente à frente do Rassemblement National. Então, certo. Eles viram isso como uma derrota mesmo do partido. Apesar do crescimento desse partido da Aliança Democratas, Liberais e Democratas, e dele liderar esse grupo. Ou seja, essa vitória em âmbito europeu não foi suficiente para esconder a derrota no âmbito francês. Não, eu acho o contrário. Assim, ele se sentiu derrotado no Parlamento Europeu, porque ele ficou atrás do Rassemblement Nacional. E isso ele realmente não estava esperando. É pouca diferença. No fundo, eles vão ter o mesmo número de assentos, mas isso acho que feriu a dignidade aí do partido do Macron. E eles vieram na televisão comentar, foi assim algo bastante duro. Foi um golpe. Eles viram isso como um golpe mesmo. Agora, à esquerda, o Mélenchon e o Partido Socialista, de alguma forma, tem alguma chance de se aproximarem depois desse processo? Tentar reproduzir em alguma escala a aliança que existe em Portugal, ou isso também não passou pela cabeça de nenhum deles? Isso seria algo ideal, talvez desejável, mas muito difícil de ser implementado. Então, essa direita clássica toda, ela continua, tradicional, ela continua dividida, enfraquecida, né? E não há a menor possibilidade, não se coloca isso, pelo menos pelo que eu vi até agora, de haver qualquer tipo de união, principalmente por causa devido à figura do Mélenchon, que é alguém assim que concentra ali, enfim, é uma pessoa bastante difícil que não abriria mão, por exemplo, numa eleição presidencial, suponhamos que alguém do partido socialista, que teve o mesmo número de cadeiras do que a França Insoumise, saísse para candidato e ele como vice, por exemplo. Isso seria inadmissível para o Mélenchon. Então, eu acho bastante difícil haver qualquer tipo de união das esquerdas aqui na França até o momento, né? Quem sabe com essa derrota toda aí eles venham a pensar em alguma coisa diferente, mas por enquanto nada disso foi colocado. Ô, Márcia, mudando um pouco de assunto, o Papa Francisco acaba de mandar uma carta para o Lula, pedindo para ele ter, enfim, deixa eu pegar aqui exatamente os termos para a gente não... para ele continuar a ter tranquilidade, mas manter a esperança, etc. O Lula, verdade, vai acabar vencendo. É isso. E o Lula, por sua vez, também respondeu com uma carta para o Papa Francisco. Isso me parece marcante na campanha Lula livre, né? Na campanha Lula livre e na campanha Nobel da Paz para o Lula, porque a gente vê assim aqui fora, no exterior, a mudança das pessoas em relação a essa questão do Lula, porque no início chegava-se a dizer, não, ele está preso, está ligado à corrupção e tudo. Agora, depois de tudo que o governo Bolsonaro tem feito, está cada dia mais claro de que a prisão do Lula foi todo enfim, um jogo político armado, que ele está preso injustamente.
Eu vou ler o trecho final da carta, que é bem bacana, que é assim, ó. Tendo presente as duras provas que o senhor viveu ultimamente, especialmente a perda de alguns entes queridos, sua esposa Maria Letícia, seu irmão Genival Inácio e, mais recentemente, seu neto Arthur, de somente 7 anos, quero lhe manifestar minha proximidade espiritual e lhe encorajar, pedindo para não desanimar e continuar confiando em Deus, ao assegurar-lhe a minha oração, a fim de que, neste tempo pascal de júbilo, à luz de Cristo ressuscitado, o cúmulo de esperança, peço-lhe que não deixe de rezar por mim. Que Jesus lhe abençoe e a Virgem Santa lhe proteja fraternalmente, Francisco. Isso tem um impacto grande na Europa, não? Tem, ainda não começaram as repercussões, mas sem dúvida alguma isso vai repercutir e vai ajudar nessa campanha livre, né, Libérez Lula, e, enfim, o jornal Libé, inclusive, vai falar também sobre isso numa próxima edição. Há toda, assim, uma mudança de mentalidade cada vez maior no exterior em relação à inocência do Lula, entendeu? A crença mesmo absoluta na inocência do Lula, e cada vez mais o Brasil se tornando alvo de piada e chacota com esse governo de extrema-direita que a gente tem aí. E você acha que isso fortalece a candidatura do Lula, retomando aí o que você já falou, mas só para a gente não abandonar esse assunto? A candidatura do Lula ao Nobel da Paz, você acha que isso fortalece? Fortalece, e uma outra coisa também, né? Todos esses intelectuais que têm saído do Brasil, como, por exemplo, a Márcia Tiburi, o Jean Willis, enfim, várias pessoas dão palestras o tempo todo e colocam isso. Então, é algo assim, é uma campanha que está tomando proporções muito grandes. Aqui na França, por exemplo, vai haver uma caravana Lula que vai levar documentos, vai em Estrasburgo, vai na Bélgica, né, em Bruxelas e em Geneve, enfim, manifestações contra todos os membros do governo Bolsonaro que vêm à Europa, eles são muito mal recebidos, a imprensa critica o tempo todo, então isso tudo está pavimentando o caminho, eu acho, para uma pressão internacional para a liberação do Lula e para que seja dado a ele o Prêmio Nobel da Paz. Bom, a gente só vai ter certeza disso em outubro, mas você vai mantendo a gente informado sobre essa campanha e sobre a leitura que os estrangeiros, que a Europa faz da situação brasileira, porque, de fato, isso eu acho que é uma das principais contribuições do nosso programa para o internauta brasileiro. Eles querem saber disso, então você mantém a gente informado, por favor. E só um detalhe, né? Você soube que o cacique Raoni ele foi recebido com pompa e circunstância no Palácio do Eliseu pelo Macron, assim, reverenciando o cacique, e algo impensável, né? O presidente atual do Brasil não passaria nem da porta do, enfim, ele jamais teria sido de trabalho. O Raoni pediu para que as pessoas tomem cuidado na hora de investir no Brasil, porque esse dinheiro está sendo usado. Isso tem um impacto negativo, tem um impacto real, né? Na verdade. Um impacto real. Ele foi pedir para não investirem, porque está havendo o extermínio da população indígena e o desmatamento da Amazônia, e é um assunto muito caro aos franceses e aos europeus. Aliás, como, retomando o início do programa, a gente pode ver pelo resultado eleitoral dos verdes. Exatamente. No Parlamento Europeu, ou seja, esse descaso do governo brasileiro com a questão ambiental e com a questão indígena tem repercussões negativas na agenda econômica, né? Não é só uma questão, quer dizer, que não seria pequena, a questão ambiental e a questão das populações indígenas, mas tem um impacto para todos os brasileiros, inclusive aqueles que acham que não tem relação com as populações. Não é nem descaso, né? É uma agressão mesmo, é mais do que um descaso, é uma agressão ao meio ambiente. É verdade, você tem razão. E baixado a bola. Usando o eufemismo, né? Mas tem um eufemismo indevido.
Pois é, mas é isso que a gente está denunciando aqui, porque vai ter na semana que vem um fórum, o 6º Fórum Econômico Brasil-França, para, enfim, chamando os investidores, e isso precisa ser colocado, porque se você investe num governo Bolsonaro, com todas essas questões, você vai estar contribuindo para a destruição da Amazônia, para a matança dos povos indígenas, para todas aquelas outras coisas que a gente conhece também. E por uma questão que está tocando os europeus, que é a questão do aquecimento global, né? Que eles estão bastante preocupados. Isso. Bom, Márcia, eu queria te agradecer mais uma vez por mais um Resistência Francesa. Espero voltar a falar com você semana que vem. E muito obrigado. Internauta, se você gostou do programa, assine Opera Mundi em www.operamundi.com.br/apoio. Se você estiver no exterior, estiver aí mais perto da Márcia, estiver nos Estados Unidos, onde for, e tiver dificuldades com o cartão de crédito, pode usar também a plataforma catarse.me/operamundi, que aceita aceita mais cartões internacionais. E se você tiver dificuldade, entre em contato com a gente pelo comercial@operamundi.com.br. A gente dá um jeito, porque a gente precisa muito da contribuição dos internautas, do apoio. É assim que a gente mantém nosso jornalismo crítico, combativo, fazendo frente aí às manipulações da grande imprensa. Muito obrigado, Márcia, um grande abraço e até semana que vem. Até a próxima. Valeu.